Olá, uma boa tarde para você, que o Senhor possa nos abençoar nesta tarde. Estamos aqui no templo para mais uma reunião da nossa libertação nesta hora, né? Que o Senhor possa estar entrando nos seus lares também, que o Senhor possa ser servido, de nos aceitar, de nos abençoar nesta tarde, né? Nós louvamos ao Senhor, estamos felizes por estar aqui, por poder participar da presença dEle nas nossas vidas. Aqui essa tarde aqui é um privilégio que nós temos, né? Hoje está um tempinho chuvoso, está um tempinho fresquinho e nada mais propício do que isso para falarmos do Senhor, para tratarmos das coisas do reino do Senhor, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é importante para nós e é verdadeiro. Graça e paz a vocês. A Maria Barbosa já nos cumprimentou com a graça e paz. Que vocês sejam abençoados nesta tarde. Eu agradeço a participação de vocês que já estão na live, nós que estamos aqui presencial, aqueles que posteriormente virão e ouvirão. Que o Senhor possa realmente nesta tarde ser servido de nos aceitar, de nos receber na presença dEle e nos instruir a caminharmos no caminho santo do Senhor, sem nos desviarmos dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos orar e depois nós vamos estar passando a palavra para a irmã Dilane, para que nós venhamos a nos revestir da armadura, declarar a palavra do Salmo 91 sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e assim iniciaremos então esta live da tarde na presença do Senhor. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque é um privilégio, meu Deus, estarmos aqui para falarmos do Senhor, das coisas do alto, Senhor, para buscarmos a Tua face, nos enchermos da Tua presença, poder transmitir, Senhor, a alegria do Senhor, da Tua palavra, Pai, invocar o nome santo do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre cada família que está ligada conosco nessa transmissão, que está aqui conosco ao vivo, aqueles, Pai, que posteriormente ouvirão e assistirão essa live. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela chuva que cai lá fora. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada pela provisão que temos do Senhor todos os dias. Obrigada pela vida, porque é o fôlego de vida que nos tem mantido em pé e que tem nos dado oportunidade, Pai, de servirmos ao Senhor a cada dia, e que cada dia, Pai, possamos andar em temor e no tremor do Senhor, com uma vida de santidade, de retidão na Tua presença. Eu oro, Pai, pelas nossas vidas aqui no templo. Eu oro por os nossos amados que estão aí conosco nesta live, Pai, que cada um de nós nesta tarde possamos ser cheios da glória do Senhor, cheios da Tua presença, Pai. Se há alguém triste, se há alguém enfermo, Senhor, que a Tua boa mão, que, Senhor, o bálsamo do Senhor que cura, que liberta, que restaura, esteja sendo, ó Pai, derramado copiosamente sobre cada coração, sobre cada lar. Se há alguém lutado, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha consolar, venha confortar este coração. Sabemos, ó Pai, que só o Senhor pode, ó Deus. Nos entregamos no Teu altar. Senhor, queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, nos escondermos em Ti, ó Pai, para que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira pessoal a cada um. Muito obrigado, ó Deus. Eu Te agradeço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra para a irmã Dilane, que ela estará, então, dando prosseguimento à nossa reunião. A Iacuí também está nos desejando uma boa tarde, graça e paz. Graça e paz a todos vocês que estão aí ligadinhos conosco. Amém. Olá, graça e paz. Então nós vamos tomar posse da armadura de Deus neste momento. E se você concorda com a oração, com a palavra do Senhor, você vai dizendo amém, vai tomando posse aí junto comigo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós
queremos adorá-lo, nós queremos te louvar, engrandecer a ti, ó Pai, e agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui na casa do Senhor, de podermos ter a internet aqui, Senhor, para estarmos com mais e mais irmãos, ó Pai, tanto agora online quanto depois, Senhor. Obrigada por esse instrumento que o Senhor colocou nas nossas vidas, para que muitas vidas, Senhor, pudessem ser tocadas pelo Senhor, ó Pai. Eu quero agradecer, Pai, por esse ministério de vidas transformadas. Obrigada, Pai, porque ele tem feito diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas, Senhor. Obrigada, Pai, porque aqui o Senhor tem, Senhor, desatado nós. O Senhor tem, Paizinho querido, destravado a nossa vida, Pai, para que nós possamos caminhar, Senhor, degrau por degrau e subindo espiritualmente na nossa vida, para termos, Senhor, a vida em abundância no Senhor, ó Pai. Essa vida em abundância é a Tua presença, é a Tua graça, a Tua paz, Senhor, é a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, o entendimento, é o amor, Senhor, é o perdão, Pai, é, Senhor, a Tua força que enche o nosso coração de alegria em meio a toda e qualquer circunstância e situação, Pai. E neste momento, Senhor, nós queremos tomar posse da Tua palavra, que o Senhor nos instruiu lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Por isso, Senhor, cinge os nossos lombos com a verdade, vestimos a couraça da justiça, calçamos pés na preparação do evangelho da paz, tomamos posse do escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos posse do capacete da salvação, Senhor, e da espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor, com toda a oração e súplica, Senhor, vigiando, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, antes de declarar o Salmo 91, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo essa semana sobre as virtudes da sabedoria. Então, eu vou ler com você lá em Provérbios, capítulo 8, do versículo 1 ao 21. Diz assim: não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho,
e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então, nesse capítulo, o Senhor fala sobre algumas virtudes da sabedoria. O que caminha com a sabedoria? A prudência, o entendimento, a excelência, a verdade, a justiça, o conhecimento, o conselho e o temor do Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Então, essa sabedoria quem nos traz é a presença do Santo Espírito de Deus. É a presença do Espírito Santo que nos dá a sabedoria. Junto com ela, o entendimento. Junto com ela, a excelência, fazer as coisas com excelência. Junto com ela, a verdade, dizer somente a verdade, a justiça, o conhecimento, o conselho e o temor do Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, derramando sobre nós essa sabedoria do alto, para que todas essas virtudes possam nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Amém? E agora eu quero declarar com vocês o Salmo 91. Eu vou declarar na primeira pessoa, no eu, tá? E você pode concordar comigo. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós vamos declarar a Tua palavra no livro de Salmos, capítulo 91, porque nós sabemos que a Sua palavra ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Sabemos que há poder na Sua palavra, ela cura, ela transforma, ela, Senhor, nos liberta, Pai. Ela nos traz a sabedoria, o entendimento, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos tomar posse desse Salmo 91 sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles que estão ligados a nós de perto e de longe, sobre os nossos animais, sobre os nossos bens, Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda todos aqueles que estão conosco nesta live, Senhor. Abençoa os seus lares, Pai, e derrama da Tua sabedoria sobre a vida de cada um deles de maneira transbordante. Que essa sabedoria venha transbordar para todos os lares, Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ti confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Sua verdade será o meu escudo e broquel. Não terei medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nem eu nem minha casa seremos atingidos, nem você nem sua casa serão atingidos. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fiz a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guarde em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Porque eu amo o Senhor, Ele me livrará, me porá num alto retiro. Porque conheço o seu nome, eu o invocarei e Ele me responderá.
Estarás comigo na angústia, dela me tirarás, e eu o glorificarei. Me fartará de longura de dias, e me mostrará a sua salvação. Amém, em nome de Jesus. E neste momento, eu quero estar orando pela vida da Andréia, que vai dar a palavra, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu quero colocar diante de Ti, diante do Teu altar, a vida da irmã Andréia, e pedir, Senhor, que o Senhor venha envolvê-la, Pai, com o Teu poder. O Senhor venha envolvê-la, Senhor, com a sabedoria do alto, com a Tua unção, que ao abrir os seus lábios não seja ela falando, mas seja o Teu Espírito Santo a falar conosco. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, quebrando o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra e ela trazer cura, trazer libertação, trazer transformação, e nós possamos dar frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que gostoso, né? Estarmos aqui na presença do Senhor. A Nilda, a Marisa, a Nilda, a Cristine, o Genilson. Quem mais? Estão conosco. Deus abençoe vocês, estão nos cumprimentando. Que o Senhor possa falar conosco nesta tarde. Meus queridos, a palavra de hoje é uma palavra que o Senhor deu a Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Mas antes de nós iniciarmos essa palavra, você acredita que há poder nos seus lábios? Que há poder nas suas palavras? A Jaqueline também está conosco. Jaqueline, Deus abençoe você. Você acredita que aquilo que sai dos nossos lábios tem uma força e um poder no reino espiritual? Então, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero dizer para você que os nossos lábios, eles são importantíssimos para que os resultados sejam determinados na nossa vida. Eu quero dizer para você que até mesmo a salvação, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que confessá-lo diante dos homens com os nossos lábios. Não é assim que diz a palavra lá em Romanos, no capítulo 10, do versículo 9 a 10? O Senhor nos ordena ali a confessarmos. A gente confessa com os lábios e crê com o coração que Jesus é Senhor. Então, toda a palavra está cheia de exemplos de poder de palavra. A Bíblia fala também em Provérbios que os lábios falam do que o coração está cheio. Se os nossos corações estiverem cheios da presença de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, daquilo que é do alto, consequentemente, a nossa boca se abrirá e professará bênçãos, e aquilo que é do Senhor vai trazer sempre bênção, nunca maldição. Então, nós temos que vigiar aquilo que nós falamos. Vamos abrir, então, primeiro, a nossa Bíblia em Provérbios 18, no capítulo 18, no versículo 20 a 21. Vamos ver o que não sei, eu acho que foi Salomão, provavelmente foi Salomão que escreveu esse versículo, esse texto. Então está em Provérbios 18, 20, 21. Nós vamos ler esta palavra para a gente poder entender a mensagem desta tarde. O que é que Deus faz? O que é que Deus ordena ao homem fazer? Para que nós possamos alcançar do Senhor aquilo que é bênção do alto. A nossa boca, ela é extremamente importante para nós termos uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida abundante aqui. Vamos ver? Provérbios 18, versículo 20 e 21. A palavra do Senhor diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre.
dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E mais para frente um pouquinho, no capítulo 23, no versículo 7, também está dito: porque como imaginou na sua alma, assim é. Então aqui, esses textos estão nos mostrando que nós somos o que acreditamos ser. Então, nesse texto de Provérbios 18, o escritor está nos mostrando que o que pronuncia os nossos lábios é aquilo que acreditamos ser e aquilo que está dentro do nosso coração, daquilo que nos fartamos. Se nós nos fartamos da presença de Deus, se nós nos fartamos da palavra de Deus, se nós nos fartamos se o nosso coração está cheio da presença do Senhor, daquilo que é dele, automaticamente, quando abrirmos os nossos lábios, nós vamos ser bênçãos, nós vamos ser pessoas que edificam, que traz vida, que traz cura, que traz libertação, como um instrumento de Deus na vida do nosso próximo. Então, e das nossas línguas há o poder de trazer tanto o que é bom como o que é ruim. Então, uma boca, ela não pode, ao mesmo tempo que abençoa, ela amaldiçoa. Se uma pessoa tem a presença de Deus na sua vida, automaticamente a sua boca é bênção. Se uma pessoa vive no pecado, não busca o Senhor, não tem relacionamento com Deus, não vive uma vida se alimentando da palavra, a sua boca será de maldição, de morte, de tristeza, de dor, né? Então há poder na nossa língua, meus amados, tanto para trazer vida como para trazer morte. E nós vamos então agora começar a mensagem desta tarde. Você vai abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, tiver aí com você. Se você estiver sem a tua palavra, se você estiver num local que você não tenha como acessar, ouça, preste atenção nessa palavra gloriosa que o Senhor nos trouxe nessa tarde, que está em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo de 1 a 14, que nós vamos ler esse texto glorioso sobre o vale de ossos secos. É um texto de restauração e um texto de esperança. E é isso que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo. Nós vamos ver que essa palavra foi para o povo de Israel, em um período que eles estavam exilados na Babilônia. Eles estavam lá como escravos, sem pátria, sem nação, sem uma esperança de dias melhores, como escravos, sendo dominados. Então o Senhor usou, o profeta Ezequiel o levou a este vale é lá em Cedron. Ele se estende ao longo do muro oriental de Jerusalém, separando o monte do templo do Monte das Oliveiras. E ele continua por todo o leste, pelo deserto da Judéia, em direção ao Mar Morto. Em espírito, porque Ezequiel também estava lá na Babilônia. Ele era um profeta judeu e ele era um sacerdote do templo. E o Senhor o levou em espírito a este vale, em 2.553 anos antes dessa profecia se cumprir. O Senhor o levou ali para mostrar a ele a condição do povo de Israel lá no cativeiro. Então este texto, ele é vivo para nós hoje. Este texto foi para o povo de Israel em um determinado período, mas este texto é para nós hoje, mostrando o poder da boca. Porque nós vemos aqui, vamos começar a ler. A Maria de Lourdes também está dando glória a Deus, a Débora também está conosco. Sejam bem-vindas, meus amados, que o Senhor possa estar assim falando aos nossos corações nesta tarde. Então vamos começar a leitura, Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, Ezequiel dizendo:
veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Guarda essa palavra, sequíssimo, no teu coração. E o Senhor disse a Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito, a nefesh, o fôlego de vida trazido pelo Ruá, que nós já vamos ver. E olhei, e ele me disse: profetiza ao Espírito. Está falando Espírito com letra minúscula aqui, não é? Então é o Espírito de vida, a nefesh, a alma. É o Espírito dele que era para profetizar. Ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos. Esse vento aqui é o Ruá, é o Espírito de Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou deles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e nós estamos exterminados. Portanto, profetiza, e diz-lhes assim, diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus. E poreis em vós o meu Espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ele está dizendo aqui, disse isso e o fiz. Mas ele ainda estava lá. E o Senhor já estava falando num tempo presente. Aquilo que ele faria. Meus queridos, esse texto, Ezequiel, é um livro totalmente profético. É um livro cheio de mistério, que muitas vezes quando a gente começa a ler, estudar, eles até abalam a nossa estrutura emocional. Nós sabemos que todo o seu conteúdo tem um fim profético. E o que o Senhor está ordenando ali, dentro do versículo 1 ao versículo 14 que nós lemos, eu contei 4 vezes que o Senhor mandou Ezequiel profetizar. Deus não poderia, então, chegar naqueles ossos secos, naquele vale, e dar um sopro, ou a própria presença de Deus, ou uma palavra dele, e aquilo lá tudo não se realizar,
plenamente? Claro. Mas o que esse texto tem nos mostrado é que Deus gosta da nossa participação nos seus feitos. O Senhor levou Ezequiel, um profeta ungido dele, um sacerdote do templo, em espírito em uma região que havia ossos sequíssimos. Um exército. Eu fico imaginando a reação de Ezequiel. Vamos nos colocar na pele de Ezequiel ali, se o Senhor fizesse isso com a gente. Nos levasse numa região que só tivesse ossos, muitos e muitos ossos humanos. Uma multidão de ossos sequíssimos. O que é uma coisa sequíssima? É uma coisa totalmente sem vida. É uma coisa fadada que já morreu e não tem como voltar. E o Senhor nos traz esta palavra nesta tarde, pergunta para mim e para você, o que é que tem na sua vida, que área da sua vida que está sequíssimo? Qual é o vale que tem na sua vida, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, que está seco, sequíssimo, e quando você olha para aquela situação, você diz, acabou, não tem mais jeito. Humanamente, quando a gente vê um osso, o que é que a gente pensa? É apenas um resto mortal. Não tem mais utilidade, não tem mais volta. Morreu, secou. Então, quando o Senhor leva Ezequiel ali, ele mostra a condição de sentimento, a condição emocional, a condição de vida do povo de Israel. Quando perdeu, a Jerusalém foi arrasada, o templo foi destruído, muitos deles foram mortos, perderam seus entes queridos, eles foram levados para a Babilônia como escravos. Eles não tinham pátria, eles não tinham mais uma terra deles, eles não tinham mais um lugar que eles podiam falar assim, aqui é nossa nação, nós vamos nos estabelecer aqui nós vamos fincar a nossa bandeira, para demonstrar que este território é nosso. Eles não tinham mais isso. Vamos nos imaginar na pele deles, sem uma pátria, despatriados, sem honra, cativos, oprimidos. Então, aquilo que o Senhor mostrou para Ezequiel naquele vale, era o que os israelitas estavam vivendo lá no cativeiro. Aí você me pergunta, mas então por que, André, que eles estavam lá? Porque eles pecaram contra Deus, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles estavam adorando falsos deuses, porque eles estavam afastados de Deus. O Senhor já havia falado muitas vezes com eles, para eles não abandonarem o Senhor, para eles não se afastarem do Senhor. E eles estavam num caminho oposto a Deus. E Deus então permitiu. Isso foi uma vontade permitiva de Deus. Não foi uma vontade boa, perfeita e agradável. Deus não quer que nós entramos no pecado, enveredamos por caminho que não são deles. Porque Ele não quer que nós nos percamos, porque Ele não quer que nós soframos, porque Ele não quer que nós sejamos escravos do pecado lá no mundo. E o que nós espiritualmente podemos olhar para este vale? O que é que nós podemos ver? Este vale de ossos secos, vidas sem Cristo, vidas sem Deus, vidas no pecado, aí fora. Existem muitos vales de ossos secos. Existem muitos que estão mortos pelo pecado, separados do Senhor, que não têm a vida de Deus, que não foram enxertados na videira, que não recebem o fluir de Deus em suas vidas e morrem e ficam secos e sequíssimos. Então o Senhor direcionou Ezequiel para ver a condição daquele povo
o povo de Israel, o povo de Ezequiel, o povo de Deus. Levou para ver que a rebeldia, a desobediência deles e o esquecimento das promessas de Deus gerou aquela morte que o Senhor estava mostrando para Ezequias naquele vale. Então, dentre tantas as profecias ditas por Ezequiel, essa nós podemos tomar por base. Nós aprendemos na escola. Aqui, neste versículo, do Ezequiel 37:3, o Senhor diz assim: e me disse, filho do homem. O Senhor estava dizendo para um ser humano. O Senhor estava abrindo a visão espiritual de um ser humano. Não era um anjo, era um ser humano. Por isso que Deus disse aqui, filho do homem, de carne e osso, como era o povo que ele estava, que ele iria ver, aquele reboliço depois, aquele exército já humanos e revividos, simbolizando o exército de Israel, porque isso aqui era um sentido figurado que o Senhor estava mostrando. Mas no sentido figurado, Deus estava mostrando a realidade do que estava acontecendo. Então, quando o Senhor diz para ele assim, me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha a pergunta que o Senhor estava fazendo a Ezequiel. E o que Ezequiel respondeu? Senhor, só tu sabes. Ele se humilhou, mostrando a dependência de Deus, mostrando que é só Deus que pode, que só Deus poderia fazer um milagre em toda aquela situação, junto ao povo de Israel, para que este povo pudesse ser restaurado, a sua pátria, a sua família, a sua vida, ter uma nação, ter um lugar para plantar, para colher, poder trabalhar para si mesmos, sem serem escravos, sem serem judiados, sem serem separados das suas famílias. Então aqui mostra, quando o Senhor diz isso a Ezequiel, ele mostra a dependência, como seres humanos, como homens, no sentido de ser humano, nós temos que depender do Senhor. E aí então, Deus abre esta visão, mostrando a ele este vale, fazendo entender que Deus o estava colocando diante de um futuro, porque isso aconteceu 2.553 anos. E aí, quando chegou no ano de 1948, essa profecia se cumpriu. E o Senhor estabeleceu Israel, aquela terra de Israel, como nação. A partir desse momento, eles têm uma nação, eles têm uma bandeira, eles têm um solo que eles podem chamar de deles, assim como nós somos brasileiros, nós temos a nação brasileira, nós estamos plantados aqui é a nossa nação, nós temos os nossos deveres e direitos aqui como cidadãos, nós temos uma bandeira, um emblema, uma insígnia. Então assim o Senhor estabeleceu sobre eles, essa profecia se cumpriu, e aí o Senhor os devolveu, e eu quero ler na Bíblia judaica, o que Deus falou, no capítulo 36, volte um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 36, no versículo 24, que o Senhor já tinha falado antes, e o Senhor cumpriu esta palavra, e eles puderam sair daquele cativeiro, eles puderam voltar à nação, eles puderam voltar no território deles, e se estabelecer como povo de Israel, como nação santa, adquirida pelo Senhor. Então, o Senhor diz para eles aqui, no capítulo 36, no versículo 24, eu vou ler na Bíblia judaica, porque ela é bem clara no entendimento. O Senhor diz assim, pois tirarei vocês dentre as nações, congregarei vocês de todos os países, e os devolverei ao seu próprio solo. Então aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Limparei de vocês todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E depois você pode continuar lendo este capítulo que é maravilhoso. E assim o Senhor cumpriu. O Senhor os levou. Eles estavam, em 1948, eles estavam exilados, despatriados sobre todas as regiões do mundo. E o Senhor os levou de volta
aquele território que hoje é o Estado de Israel. E essa palavra gloriosa. E quando nós vemos esta palavra, nós vemos essa restauração em duas etapas. A primeira etapa é a etapa ligada à terra, que o Senhor diz ali que o Senhor os devolveria a sua terra, a sua nação, que está lá no verso 7 e 8 de Ezequiel 37. O Senhor cumpriu, o Senhor os tirou da Babilônia, o Senhor os tirou do cativeiro e os devolveu à sua terra. E eles puderam reconstruir e se estabelecer como cidadãos daquele lugar, criado pelo Senhor, porque o Senhor deu a eles a terra prometida, desde quando eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito através de Moisés, porque eles eram cativos lá no Egito. Eles também não tinham sua nação, eles também não tinham seus direitos. O Senhor os tirou. E aqui depois, de novo, eles voltaram para o exílio da Babilônia. E aí depois, no ano 1948, o Senhor os tirou e os devolveu à nação de Israel. E uma outra restauração é a restauração espiritual ligada à fé, que está lá no versículo 9 e 10, que diz assim: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então, o que aconteceu? O Senhor mandou Ezequiel profetizar. Profetiza, o Senhor falou. De 1 a 14, que nós lemos 4 vezes, eu contei. Profetiza. Deus precisava disso para restaurar o povo de Israel? Claro que não. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas o Senhor gosta, Ele sempre procura parceiros para concluir os seus planos. Então Ele usou Ezequiel para profetizar algo que aconteceria no futuro. Não aconteceu imediatamente. Então, é isso que Deus quer de nós. Essa visão que o Senhor deu a Ezequiel naquele vale mostra a dependência que nós temos que ter do Senhor. Ele entendia que a vontade de Deus tem que se estabelecer sobre a nossa vida. Quando ele declarou: Deus, tu podes, ele estava declarando que não estava nas mãos dele o poder de ressuscitar aquele exército. Apenas o ato de profetizar, o Senhor usou para trazer vida àquele exército que estava destruído. Então, quando nós analisamos este texto de Ezequiel 37, nós vemos que o Senhor restaurou aquele povo, a vida física, a vida espiritual e a vida de prosperidade. Quando você fala prosperidade, dinheiro, não. É muito mais do que isso. A prosperidade deles, de os devolver para a sua terra. É muito difícil uma pessoa sem pátria, uma pessoa despatriada, uma pessoa que fica perambulando de um lugar para o outro, sendo escravo, vivendo num submundo. Uma pessoa sem nação é uma pessoa sem identidade nacional. Ela não é um cidadão em lugar nenhum. Ela não tem direitos. Então, quando o Senhor devolveu eles a terra de Israel, a nação de Israel, eles tiveram a prosperidade porque eles tiveram a terra deles, o solo deles, para eles plantarem, para eles prosperarem naquilo que eles trabalhassem, para ter a sua nação como povo, como unidade entre eles,
Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão me entendendo? É muito profundo isso daqui. Então a vida física foi restaurada. A vida espiritual foi restaurada. Porque quando o Senhor deu aquela visão para Ezequiel, primeiro ele vê aqueles ossos sequíssimos. Eu fico imaginando a imensidão da visão que ele viu. Aqueles ossos sequíssimos, totalmente sem vida, sem esperança. Mas quando ele começou a profetizar, aqueles ossos foram se unindo aos seus ossos. Então eu penso que os corpos estavam esparramados, cabeça, crânio para um lado, o pé de uma pessoa para o outro pé no outro, o braço no outro. Não é assim que a gente imagina? Não estava tudo pertinho, o corpo, a cabeça daquele membro perto, aquele tronco perto, aquela coluna, aqueles ossos da perna. Não! Estavam tudo espalhados, tudo longe muitas vezes um do outro. Então quando ele ouve aquele reboliço, aquele mover, gente, imagina aí na mente de vocês, aqueles ossos se levantando, se movimentando e buscando cada corpo os seus ossos. Se a cabeça estava lá, o braço estava aqui, eles vieram se encontrar. Se uniu o esqueleto. Cada esqueleto se uniu aos seus ossos que pertencem àquele esqueleto. Deus faz tudo perfeito. Ele não faz nada pela metade, não faz nada errado, pega uma coisa de um... Não. Cada pessoa foi estabelecida no seu próprio esqueleto. E aí o Senhor, então, foi constituindo de dentro para fora os ligamentos, os músculos, os tendões, como ele fez com Adão na criação. Foi construindo, foi trazendo vida, gerando os órgãos vitais, todos os órgãos que compõem o nosso corpo. Mas assim, eram corpos, mas não tinham vidas. Era o que estava acontecendo lá com o povo de Israel. Eles eram corpos. Tinha a carne, tinha a cabeça, tinha cabelo, né? Tem a mão, tá tudo ligadinho, mas não tinha vida, porque eles estavam sem esperança. As suas emoções, a sua psique estava destruída por conta do que eles estavam passando lá na Babilônia, por conta do sofrimento. Então eram corpos, mas ainda continuavam mortos. E aí o Senhor manda Ezequiel profetizar vida. E aí o Senhor, então, através do Espírito, do Ruach, vem o vento, passa um vento do Espírito sobre aquele exército de corpos já, não eram mais ossos, já eram corpos, com carne e tudo. E então aquele fôlego de vida que vem do alto, que vem do Pai, a nefesh, a alma vivente do homem, que foi dada a ele quando o Senhor criou o primeiro homem, Adão. Então, através do ato de profetizar de Ezequiel, então aqueles ossos, aqueles corpos já passaram a ter vida. E se formou um exército numeroso de pessoas vivas. Então, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que Deus não está em coisas mortas. Aonde Ele chega, tudo pode estar sequíssimo, tudo pode estar sem vida, tudo pode estar deformado, tudo pode estar morto que ressuscitará. A palavra está mostrando aqui que mesmo estando um exército sequíssimo, ele viverá e se tornará um exército vivo do Deus vivo. Através de Jesus, nós podemos ter essa vida quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz lá em João 10:10, que nele nós teremos vida abundante. O que é essa vida abundante? A irmã Dilane falou
e nós vamos repetir o que é essa vida abundante. É essa vida plena em todas as áreas da nossa vida, porque Jesus ressuscita, né? A palavra de Deus está mostrando tantas ressurreições, e Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Não só morto, porque o fôlego de vida saiu, mas aquele também que está morto nas suas emoções, que está morto na sua esperança, que está morto nos seus sonhos. Queridos, o Senhor é pleno, Ele não faz nada pelas metades, incompleto. O Senhor trabalha no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Nós somos três. O Senhor gera vida em nós. Quando nós temos Jesus, quando nós recebemos o sacrifício de Jesus naquela cruz, aquele sangue derramado, nós nos tornamos filhos de Deus, passamos a ter filiação espiritual. E esse sangue de Jesus é o que gera vida em nós, na vida espiritual, porque o sangue humano, ele gera vida humana, na bios, né? Na nossa bios, que é a parte biológica nossa, dos animais, dos vegetais, né? Nós temos o sangue para manter o nosso corpo aqui, a nossa biologia funcionando. Mas o sangue de Jesus mantém o nosso espírito vivificado, e o sopro de vida do Ruá, a alma nefesh que o Senhor nos deu, então mantém a nossa mente e nos mantém a vida espiritual ligada em Deus. Mesmo que possamos estar mortos, nós temos vida nele, e vida em abundância. Então, mas para que tudo isso se torne realidade, nós temos princípios claros que o Senhor nos dá aqui na palavra, principalmente neste texto, porque nós vimos a consequência drástica de um povo, de uma nação que apostatou, que viveu no pecado, que trocou o Deus vivo por deuses falsos, foram iludidos, enganados. Então o Senhor mostrou para Ezequiel a condição daquele que se separa de Deus. Mas, para que a nossa realidade seja de vida abundante, como Jesus disse lá em João 10, para nós termos essa vida abundante, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que obedecer a palavra, e nós temos que obedecer a voz do Espírito de Deus. São requisitos para nós termos vida plena. Muitas vezes as pessoas estão vivas porque a sua carne está viva, porque o seu coração está batendo, porque o seu cérebro está funcionando, mas por dentro, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus sonhos, ela está sequíssima. Querido, se nós olharmos a circunstância que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, não vou entrar em detalhes, mas se você fizer um apanhado geral da forma como está, porque nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo, uma a uma. Nós estamos no período já das dores. Então nós estamos vendo que se nós não estivermos agarrados do Senhor, não estivermos recebendo da seiva viva que vem do trono da glória do Senhor sobre nós a cada dia, se nós não estivermos nos enchendo da palavra de Deus, se da nossa boca não estiver saindo palavras que adorem ao Senhor, que edificam o nosso próximo, nós somos um exército morto. Nós somos a igreja do Deus vivo, o exército que Deus mostrou para Israel, para Ezequiel lá. E hoje nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos um exército nesta terra. Nós somos um exército.
E nós podemos dizer quantos soldados estão já mortos, estão com seus ossos sequíssimos. Quantos já caíram na batalha? E o que é que nós temos feito para levantar esses soldados? O que é que tem saído das nossas bocas? O que é que nós temos profetizado para que essas vidas revivam novamente? Porque foi isso que Deus ordenou a Ezequiel. Como soldados do Senhor, como servos do Deus vivo, como varões valorosos do Senhor, nós temos que profetizar. Então, meu querido, profetize sobre a sua vida. Profetiza sobre a sua família. Profetiza, abre os seus lábios, declare a palavra. É isso que nós fazemos aqui. O Ministério de Libertação ensina isso todas as vezes. Nós declaramos aqui a palavra do Salmo 91. A irmã trouxe para nós. O que é isso? É profetizar. É não declarar com os nossos lábios coisas ruins dentro da nossa casa. É não abrir os nossos lábios com palavras de xingamento, com palavras que não estão acordadas na palavra de Deus, que não estão de acordo. Profetizar vida sobre os nossos amados, profetizar restauração sobre a nossa casa, profetizar cura, salvação. Então eu quero profetizar nesta tarde para nós aqui, como igreja do Deus vivo, para a nossa nação, profetizar esperança para a nossa nação, profetizar restauração para a nação brasileira e para as demais nações que também estão sendo prejudicadas e abaladas por todos os acontecimentos que nós estamos vendo. Profetizar a presença de Deus, porque a presença de Deus é que gera vida. Se nós não tivermos a presença de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, se nós não profetizarmos sobre a nossa nação, é essa visão que o Senhor deu a Ezequiel que nós vamos ver. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos ser escravos. Nós não queremos perder a nossa liberdade. A liberdade é algo vital para nós. Nós não queremos perder a nossa liberdade de ir e vir, nem de adorar, nem de cultuar ao Senhor, nem dentro de casa e nem fora de casa. Queridos, vocês estão entendendo a profundidade do que o Senhor quer falar conosco nesta tarde? Nós, como família do Senhor, como família do Deus vivo, nós temos que profetizar pela nossa casa, pela igreja do Deus vivo, pela nossa nação. Porque o Senhor diz que bendita a nação que Deus é Senhor. Bendita, é bem-aventurada, é feliz, é cheia de bênção. Se nós não tivermos uma nação abençoada, bendita, onde o Senhor é Senhor, é esse vale de ossos secos que o Senhor está nos mostrando. E nós não queremos isso para a nossa nação. Nós temos uma nação. Nós somos brasileiros, estamos aqui na nossa pátria. Podemos ter a nossa casa, né, a nossa propriedade. Podemos ter o trabalho, o sustento do pão. Temos uma bandeira linda que representa a nossa nação. Nós não queremos perder isso. Nós não queremos ser um vale de ossos secos, pessoas tristes, sem liberdade, escravizadas, sem direitos, só com deveres que nos aprisionam, que geram amargura e opressão. Não queremos isso. Então o Senhor está falando para nós nesta tarde: profetiza, abre a tua boca e fala, e declara a palavra, declara a vida, declara a palavra de Deus sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre a sua casa, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Vê aí o que está seco, o que está secando, o que está sem vida, o que está diante dos teus olhos exterminado, cortado. Para Deus não existe impossível. Ele é Deus de sinais e de maravilhas, está lá em Josué. Então,
O Senhor quer trazer vida. O Senhor quer trazer cura. O Senhor quer trazer restauração. O Senhor quer trazer união do povo dele. O Senhor quer trazer abundância de dias. Mas o Senhor quer santidade, separação do pecado. O Senhor quer vida nele. O Senhor quer que nós, como igreja, abrimos os nossos lábios para orar e profetizar, para declarar, porque ele já começou a boa obra. Mas se nós nos acovardarmos, se nós fecharmos os nossos lábios, se nós nos envolvermos com aquilo que não é de Deus, então o inimigo toma conta e nós seremos escravizados. Irmãos, isso é muito sério. O Senhor não quer isto para nós. Vamos trazer para nós esta palavra, para a nossa nação, para os demais países. Nós queremos aquilo que é de Deus. Nós queremos uma família plena no Senhor. Nós não queremos a destruição da família. Nós não queremos ideologia de gênero. Nós queremos a ideologia que o Senhor criou, o gênero masculino e feminino. Não ideologia de gênero, contrária à palavra de Deus. Nós não queremos os nossos lares contaminados com o pecado, com a imundícia de Satanás, trazida muitas vezes por pessoas corruptas que querem a destruição da família, querem anular o que está aqui, criar doutrinas do inferno para os lares e para a família. Nós não queremos uma nação assim. Nós queremos uma nação que serve a Deus, que o Senhor é Deus nesta nação, que só Adonai é Deus. É isso que queremos para a nossa nação, é isso que queremos para a nossa vida. Não queremos ser escravos da nossa nação, não queremos bandeiras que não sejam a nossa aqui e a do Senhor fincada aqui na nossa terra, no nosso solo. Eu preciso falar isso, eu não posso me calar. Eu tenho que falar, porque nós, como povo de Deus, você que está aí, nós estamos aqui. Aqueles que ainda ouvirão, precisam acordar, porque o Senhor levou Ezequiel para profetizar, e nós temos boca também. Nós temos os nossos lábios também para profetizar, orar pelas nossas crianças, orar para que essas leis que querem impor, para amenizar, leis que favorecem bandidos, sejam extirpadas da nossa nação. Leis que querem impor para trazer pedofilia, quer passar a mão na cabeça desses bandidos, para trazer isso como se fosse uma coisa normal. Em nome de Jesus, isso não é normal, isso é uma aberração, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar nada que venha contra a palavra de Deus. Temos que orar pelas crianças. Crianças estão sendo alvos de abusos, de pedofilias, de tantas tristezas que vão gerar ossos secos nelas, que vão gerar morte espiritual, que vão gerar separação de Deus muitas vezes, vão jogar esses inocentes na mão do inimigo, num mundo que vai trazer morte para os seus sentimentos, devastação nos lares. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Tem tanta coisa que a gente precisa falar, mas muitas vezes a gente não pode falar. A gente não pode falar. Infelizmente. Mas você aí sabe do que eu estou falando. Nós sabemos. Nós temos que orar, meus queridos. Orar e vigiar. Para que a gente possa ter sempre a vida abundante do Senhor sobre nós. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de Deus nas nossas vidas. A vida abundante é Deus. É termos pão sobre a nossa mesa. É termos a nossa terra como pão, como pátria. É termos o teto. É isso que o Senhor quer. E a presença dEle, os cuidados dEle. Porque muitas vezes o homem faz escolhas. E Deus não pode intervir nas escolhas. Porque nós temos livre-arbítrio. Deus não intervém. Nós tomamos as nossas atitudes. E se nós tomarmos atitudes fora da vontade de Deus, sem a obediência, sem consultar a Deus, nós vamos nos arrepender. Nós temos tudo para sermos livres.
em todas as áreas. Nós estamos com vida. Nós temos o fôlego de vida. E nós temos a instrução do Senhor. Então nós temos que usar isso contra o inimigo da nossa alma. Nós temos que abrir os nossos lábios e profetizar. Deus não quer fazer nada sozinho. Ele já mostrou aqui. Ele levou Ezequiel para ter aquela visão. Fala, olha, Ezequiel, como é que o teu povo está vivendo. É isso que você quer? Vamos nos colocar neste lugar. Eu não quero isso para nós. Nem como nação, nem como pessoa, nem como família, nem para você que está aí me ouvindo. Nós queremos o Senhor como o único Deus da nossa vida, da nossa nação. E nós temos força para isso. Nós somos o povo de Deus adquirido, a igreja. Nós temos força, nós temos tudo para termos o melhor de Deus. Se nós não temos, é porque não buscamos. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Com o que nós estamos vendo no cenário mundial, nós não podemos nos conformar. Nós temos que ter a mente de Cristo renovada todos os dias, para que nós possamos, como um exército vivo do Senhor, cheio do fôlego de vida do Senhor, fazermos a diferença nessa nação e aonde o Senhor colocarmos os nossos pés. A começar dentro da nossa casa, depois no nosso ambiente de trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e aonde o Senhor nos levar. Amém? Que o Senhor possa completar essa palavra no coração e lembre-se disso. Pode estar seco como for, o Senhor ressuscita em todas as áreas das nossas vidas. Então, a partir de hoje, meu amado, comece a declarar a palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre a nação. Comece a declarar vida, a profetizar vida, a profetizar palavras condizentes com a vontade de Deus. Traga isso para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Que o Senhor possa nos abençoar nesta tarde, que o Senhor possa se mover entre nós, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor possa nos dar instrução, que o Senhor possa nos dar discernimento, para que nós possamos saber como agir, como falar, para que o Senhor possa nos instruir, que os 7 espíritos que estão em Isaías 11 esteja sobre nós, nos capacitando, instruindo, para que nós possamos ser um instrumento dEle, aonde Ele nos levar. Feche os teus olhos, vamos estar orando nesta tarde, vamos estar agradecendo ao Senhor a oportunidade que temos de aprender. Pai, nós te louvamos nesta tarde, Senhor. Nós engrandecemos Teu nome, porque, Senhor, nós sabemos, nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido diante dos Teus olhos. Mas muitas vezes, Pai, sofremos consequências dos nossos próprios atos e pecados, das escolhas, Pai. Porque o Senhor não interfere nas nossas escolhas. Mas nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos as escolhas vindas de Ti, não a nossa. Não aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas queremos andar por fé e não por vista. Por isso, nesta tarde, nós aprendemos mais uma vez o poder da nossa palavra. O Senhor nos deu uma boca, Senhor, para declararmos a Tua palavra, para sermos cheios dela e poder abri-la, Senhor, para que o reino espiritual estremeça, para que o reino espiritual ouça que o Senhor é Deus, que o Senhor nos vivificou dentre os mortos, para que tenhamos vida e vida em abundância. A vida abundante é o Senhor na nossa vida. Queremos, Senhor, profetizar sobre a nossa igreja, profetizar sobre cada ministério,
sobre as vidas dos nossos pastores, a vida abundante do Senhor. Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, Senhor, o oculto escondido, para que possamos ver, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer à nossa revelação. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta tarde orar por cada um que está conosco aqui nesta live, as nossas vidas aqui presencial. Senhor, nos dê instrução do céu para abrirmos os nossos lábios com as palavras orientadas pelo Senhor, para que nós possamos trazer vida, para que aonde o Senhor nos colocar, com quem estivermos, no dia que estivermos, possamos ser um instrumento teu para fazer diferença, Pai. Para que nós possamos ser um soldado vivo, pessoas valorosas do Senhor, aqueles que o Senhor pode contar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero entregar a nossa nação no teu altar. Pedir, Pai, em nome de Jesus, que todas essas leis que estão sendo criadas para favorecer, Senhor, o mal, favorecer bandidos e corrupção sejam extirpadas, anuladas, em nome de Jesus, Pai. Abençoa as famílias da nossa terra. Eu oro, Senhor, pelo nosso presidente. Dê a ele direção, instrução no governo dessa nação. Levanta pessoas tuas, Pai, para ajudá-lo, Senhor. Pai, não permita que venhamos ser um povo escravizado, Pai. Não permita, Senhor, que venhamos ser um povo sem liberdade para te cultuar, para te adorar. Mas, Senhor, queremos nos colocar nas tuas mãos. Que o Senhor possa, ó Deus amado, nos dar palavras tuas para declararmos sobre esta nação. E já queremos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Queremos declarar que a nossa família é do Senhor Jesus. Queremos declarar que somos curados pelo Senhor Jesus. Que somos instrumentos teus, Pai. Queremos orar por esta nação para que o Senhor venha a ser Senhor. Toca nos corações, levanta os caídos, Pai. Senhor amado, traga paz ao oprimido, aquele, Senhor, que muitas vezes está com as suas emoções secas, Senhor, que estão sem esperanças, Pai. Precisamos de restauração. Senhor, traga restauração, meu Deus. Traga vida plena, Senhor. Que os olhos deles sejam abertos para que eles possam contemplar o teu mover, assim como o Senhor fez com Ezequiel naquele vale, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar o teu mover, o reboliço que o Senhor pode fazer, Senhor, e trazer, Senhor, a vida plena do Senhor. Pai, eu oro por cada um de nós aqui, por cada um que está nessa live, por aqueles que ainda ouvirão, Pai, e por aqueles que não puderam vir, que muitas vezes queriam estar aqui e por algum motivo não puderam, que o Senhor também os alcance. Senhor, eu quero profetizar vida sobre cada um de nós nesta tarde. Quero profetizar cura nas emoções, na alma, na mente, força. Senhor, traz-nos vida, energia vital do céu, para que possamos estar em pé, firmes e inabaláveis, andando no caminho santo do Senhor, sem nos desviarmos dele, nem para a direita e nem para a esquerda. E é no nome de Jesus que eu oro nesta tarde e declaro a vitória, porque aqueles que estão em ti são mais do que vencedores, no nome de Jesus. E eu quero deixar uma palavra que o Espírito de Deus trouxe à minha mente nesta tarde. Está lá em Deuteronômio 20. Vou deixar para nós nesta tarde, que você possa meditar nesta palavra, que você possa, a partir de hoje, meu amado, abrir a tua boca e declarar e profetizar vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, no Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Aleluia. Glória a Deus, esta é a palavra. Para finalizar, que o Senhor está conosco. Não temas, o Senhor está conosco. Mas abra a tua boca, declare a palavra, profetize, busque a Deus, que o Senhor tem vitória para aqueles que estão nele e são deles. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.